Então, bom dia. Obrigada pela presença, da banca. Nós vamos iniciar, então, a defesa da dissertação de mestrado profissional em pesquisa clínica da aluna Catarina Xavier Fernandes. Então, a banca examinadora é composta pelo Dr. Antônio Burlamac, do IPA, Dr. Daniel Fazolo, aqui do Hospital de Clínicas, e a doutora Márcia Raimundo, também do Hospital de Clínicas. Então, passo a palavra para a Catarina. Bom dia a todos. Então, como a Gabriela apresentou aí, essa é a defesa de dissertação de mestrado profissional em pesquisa clínica. Agradeço à banca pelo aceite do convite, Doutor Daniel, doutora Márcia, doutor Antônio também. Obrigada a todos pela disponibilidade. E nosso trabalho é um diagnóstico situacional e apresentação de um programa de acompanhamento para projetos de pesquisa no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Meu nome é Catarina Xavier Fernandes, a orientadora é a doutora Gabriela Dalmolin. Então, os hospitais universitários federais, eles são importantes centros de formação de recursos humanos na área de saúde e prestam apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Então, essa é a filosofia dos hospitais universitários, Atualmente, nós temos aqui, como mostra no mapa, 50 hospitais vinculados a 35 universidades federais, e destes 50, 39 encontram-se sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Essa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, ela foi criada em 2011 por meio de uma lei 12.550, como parte do programa de reestruturação dos hospitais universitários. Então, dentro desse plano maior de reestruturação, incluiu tanto essa empresa para fazer a gestão dos hospitais e modernizá-los, ampliando também o número de leitos em geral e leitos de UTI, como também pela interiorização das universidades em todo o Brasil e a necessidade de hospitais universitários ligados a essas universidades no interior. A empresa também acabou assumindo, além das capitais, outros hospitais universitários, e dentre eles o Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é a Univasf, localizado em Petrolina, Pernambuco. Fica localizado no Médio São Francisco, numa região banhada pelo Rio São Francisco, daí vem o nome da universidade, e divisa entre estados da Bahia e Pernambuco. Dentro desse plano de reestruturação e com a criação da EBSER em 2011, alguns projetos e alguns planos de ação eles foram traçados no intuito de realmente trabalhar a pesquisa dentro do contexto dos hospitais universitários no Brasil. Uma medida interessante foi a portaria interministerial em 2014, que foi uma portaria publicada por meio dos três ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, essa portaria ela instituiu um programa, EBSER, de pesquisas clínicas estratégicas para o Sistema Único de Saúde, denominado EPEC-SUS. Dentro desse EPEC-SUS, ele traz 6 estratégias de implementação do programa dentro da rede de hospitais universitários do Brasil. Então, prioritariamente, seria uma reestruturação interna da rede, no sentido de gestão, de organização, para fomentar as pesquisas dentro da rede. E um segundo ponto, seriam ações intersetoriais entre os ministérios, bem como também ações intersetoriais entre os órgãos de fomento à pesquisa, como CAPES e CNPq, e também que acontecesse parcerias para a realização de pesquisas dentro dos hospitais universitários por meio de convênio com setores privados e instâncias afins que trabalham com pesquisa. E também a formação de um comitê gestor para dar o apoio a essas ações. Então, temos que trazer inicialmente a questão da pesquisa em saúde. O que é a pesquisa em saúde e por que a pesquisa em saúde é tão importante dentro dos hospitais universitários, assim como a pesquisa clínica, que foi o foco até aqui do mestrado. Mas, pelo Brasil ser tão grande
e termos dentro dessa rede de hospitais universitários, atualmente hoje geridos pela EBSER, realidades diferentes no Brasil, então essa pesquisa clínica, às vezes, ela não acontece da mesma forma em todos os hospitais. São níveis diferentes, como Petrolina ainda não tem uma unidade de pesquisa clínica, mas tem a intenção de se estruturar para receber essas pesquisas clínicas. Então, a pesquisa clínica, ela traz uma série de benefícios para o atendimento em saúde da população. Os estudos de pesquisa clínica, eles são planejados, executados e avaliados segundo padrões e ocorrem em centros de pesquisas com equipes de profissionais qualificados e medidas organizacionais satisfatórias para atender às exigências dos protocolos e ensaios clínicos. Em relação aos procedimentos, eles vão desde a assistência aos participantes até o armazenamento de medicamentos, biorepositórios, bem como arquivamento de documentos sigilosos pertinentes à investigação. Então, nós vemos assim que a pesquisa clínica, para acontecer, realmente ela precisa de uma estrutura. E um desses pontos seria a qualificação dos profissionais, que é isso que nós aqui estamos buscando, justamente contando com essa estrutura aqui do HCPA, que é uma referência nessa área. Então, a pesquisa clínica nem sempre ela aconteceu de forma tão bem regulada. Precisamos lembrar e trazer um pouco da história, né? Relembrando da época realmente muito triste que aconteceu na história mundial, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, após a Segunda Grande Guerra, em 1949, foi publicado o Código de Nuremberg, que trazia alguns princípios assim básicos do ponto de vista ético para a pesquisa em saúde. Como a participação do indivíduo na pesquisa, ela deve ser voluntária. O sofrimento e o dano físico e mental devem ser evitados. O indivíduo ele tem direito de suspender sua participação na pesquisa a qualquer momento, né? E as pesquisas elas devem ser conduzidas por pessoas cientificamente qualificadas. Então, assim, foram princípios básicos que nortearam essa questão da pesquisa em saúde após a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, em 1964, na década de 60, houve a publicação também da Declaração de Helsinki, que aconteceu depois de uma reunião da Associação Médica Mundial, lá na Finlândia, e essa declaração, ela reafirma, né, a questão, o espírito humanista da pesquisa em saúde e a avaliação dos riscos individuais, que não foram muito bem pensados nas décadas anteriores, principalmente em relação à síndrome da talidomida, que aconteceu na década de 60, né? Então, populações como gestantes, idosos e crianças, que não tinham essa questão do risco muito bem avaliado. E, às vezes, acabavam também entrando em alguns protocolos que não deveriam estar participando, por ser uma população vulnerável. Um outro ponto importante na Declaração de Helsinki foi a diferenciação entre o médico assistencial e o pesquisador clínico. Não é porque o paciente, participante de pesquisa, ele é acompanhado pelo médico que ele vai estar ligado a uma pesquisa clínica daquele médico. Realmente, só se ele quiser, se ele for voluntário. Então, precisou fazer bem essa diferenciação. E essa Declaração de Helsinki, ela está em constantes revisões. Aconteceu em 1975, em Tóquio, em 2013, aqui em Fortaleza. Então, realmente, ela vem se atualizando e ainda é um documento muito importante do ponto de vista ético e bioético. Posteriormente, já na década de 90, 2000, 2005, criou-se também o Documento das Américas, como uma necessidade de harmonização entre as legislações dos diferentes países, né? Então, numa conferência internacional de harmonização, sai um documento denominado Diretrizes para Boas Práticas Clínicas, que atualmente é utilizado pelos centros de pesquisa clínica, realmente como base para os processos que são desenvolvidos nesses centros de estudos. Então, pela necessidade da unificação da legislação existente, traz também uma questão muito importante, que é a qualidade do consentimento livre e informado. Foi até tema de alguns colegas aqui do curso, né? Essa qualidade do consentimento, o participante de pesquisa, ele realmente entende por que ele está entrando naquele estudo. Então, bem importante essa questão da qualidade. E o cuidado na intervenção, também reforçado desde lá de Helsinki, que ligado a essa questão do risco individual dos participantes de pesquisa.
Então, o Brasil, ele acompanhou também toda essa evolução em relação a normatizações, a documentos, né, que regulamentassem as pesquisas nos países. Então, o Brasil, temos agora a resolução que está em vigor, a 466, que revogou a 196 de 1996, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo os seres humanos. Uma outra resolução importante foi a número 9, de 2015, da Anvisa, né, que dispõe sobre o regulamento para a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil. A instrução normativa número 4, de 2009, que é um guia de inspeção, então realmente vem como um checklist do que o centro deve ter, bem importante. E, mais recentemente, eu trouxe aqui essa portaria 559, de 2018, que foi publicada agora em março de 2018, que ela altera uma portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde para instituir um plano de ação de pesquisa clínica no Brasil. É uma portaria ainda nova, que no próprio site do Ministério da Saúde eles dizem que ainda vão publicar a forma como esse plano vai ser realmente instituído dentro do Ministério da Saúde e órgãos de pesquisa. Então, trazendo um pouco da realidade do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Vocês veem aí uma foto do hospital, é um hospital de pequeno porte, o sol está aí também presente na logomarca do hospital, temos aí esse azul Rio São Francisco e o sol que nunca falha lá no sertão de Pernambuco. Esse hospital ele atende uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, prioritariamente os estados de Pernambuco e Bahia, mas também recebemos pacientes regulados do Ceará e do Piauí. É um hospital de porta aberta, com urgência e emergência. Então, assim, não é um hospital muito fácil você trabalhar no hospital universitário, que é porta aberta, recebe muitos pacientes, é tanto que é referência em politraumatismo, neurologia, neurocirurgia, traumato-ortopedia de alta complexidade, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, porque tem muitos acidentes automobilísticos que no boletim realmente de produção assistencial é o que vai ao mais alto número de atendimentos mensais. Esse hospital ele conta com residências médicas, clínica médica, clínica geral e vascular, e também residência multiprofissional e intensivismo. A estrutura de governança do Hospital Universitário do Vale do São Francisco, da Univasf, ele não difere, né, de toda a governança da rede, por ser um padrão. Conta com uma superintendência e 3 gerências. Gerência administrativa, gerência de atenção à saúde e gerência de ensino e pesquisa. Então, dentro da gerência de ensino e pesquisa, estão distribuídos 2 setores, o setor de gestão de ensino, que fica responsável tanto pela questão do gerenciamento das atividades de graduação e gerenciamento das atividades de pós-graduação. Conta com uma unidade de telesaúde e um setor de gestão da pesquisa e inovação tecnológica. Dentro desse setor de gestão de pesquisa e inovação tecnológica, alguns hospitais de grande porte já têm aqui a sua unidade de pesquisa clínica vinculada a ela. O Hospital Universitário do Vale do São Francisco ainda não tem, mas tem a intenção de estruturar, como eu falei anteriormente. E no seu planejamento estratégico de 2016, né, que seria do biênio 2016-2018, a gerência de ensino e pesquisa, ela traz 3 pontos fortes a serem trabalhados nesse período, que seria implementar as normas que regulamentem a política interna, fluxos e procedimentos das pesquisas dentro do hospital universitário. Segundo ponto, criar grupos de suporte à pesquisa no HU Univasf, em relação a artigos científicos, TCCs, realmente como uma consultoria, né, para os pesquisadores, oriundos de diversas áreas. E o terceiro ponto, incentivar a nucleação de núcleos de pesquisa no âmbito do HU Univasf, captando servidores do hospital universitário, potenciais líderes de grupos de trabalho para o incentivo às atividades de pesquisa. Então, precisamos priorizar, por conta do tempo aqui do mestrado, uma dessas ações. E a ação elencada como essencial
foram as implementações de normas que regulamentassem uma política interna, fluxos e procedimentos das pesquisas dentro do hospital, justificado pelo fato do HU Univasf não ter um CEP próprio. Então, assim, é um hospital que não tem um comitê de ética. Nós utilizamos o comitê de ética da universidade. Atualmente, já tem 2 ou 3 funcionários do hospital que fazem parte do comitê de ética da universidade, bem importante, mas não tem CEP próprio. Então, realmente, precisa esse hospital de alguns documentos normativos, fluxos internos que direcionem a pesquisa que é realizada dentro do hospital. Porque o hospital atende a cursos de graduação, de pós-graduação, residência, mestrado, e as pesquisas acontecem, mas assim, precisa realmente de um norte e de um acompanhamento. Realmente, devido a essa falta de orientação, apoio e acompanhamento à pesquisa, justifica esse produto que foi pensado, né, e que foi elaborado como produto final da dissertação desse mestrado profissional. Como objetivos, o objetivo geral foi realizar um diagnóstico situacional das pesquisas. Então, inicialmente, a gente precisava conhecer o perfil dessas pesquisas desenvolvidas lá no hospital, num recorte de 2015 e 2016, e elaborar um plano de acompanhamento para os projetos na instituição. Como objetivos específicos, tivemos o quê? Conhecer o perfil das pesquisas realizadas no HU Univasf, verificar os fluxos internos para pesquisas vigentes na instituição, realizar um levantamento junto aos pesquisadores e colaboradores do HU Univasf sobre as barreiras e facilitadores no desenvolvimento dessas pesquisas no hospital, elaborar um material de orientação ao pesquisador e um material educativo ao participante de pesquisa. O método utilizado foi um estudo transversal, exploratório e descritivo, né? O local de realização foi o Hospital Universitário, em Petrolina, Pernambuco, e o Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, no sentido que tive uma semana de estágio aqui, obrigatório, pela grade curricular do curso, e essa semana foi muito produtiva para verificar como a tramitação acontecia, a tramitação de projetos aqui no hospital, e servir como base também para a criação de um fluxo nem tão perto aqui do HCPA, mas o essencial que pudéssemos aplicar lá em Petrolina. Esse trabalho ali foi aprovado, né, sob esse número do CAI, CEP aqui do HCPA e CEP do HU Univasf também. Nós dividimos esse projeto em 4 etapas. Primeiramente, fizemos um levantamento do perfil das pesquisas realizadas no HU Univasf, por meio da busca das cartas de anuências geradas pela Gerência de Ensino e Pesquisa, nesses 2 anos. Foram 67 projetos que foram autorizados, sendo que, para a verificação e análise, nós utilizamos um quantitativo de 60 projetos, porque 7 não se incluíam nos nossos critérios de inclusão, porque 4 não tinham como campo de atuação realmente o hospital e 3 estavam fora do período do nosso recorte, né, que era 2015 e 2016. Na segunda etapa, fizemos as entrevistas com os pesquisadores do HU Univasf. Essas entrevistas elas foram gravadas, foram analisadas, transcritas e analisadas, com uma análise de conteúdo, né? Depois, na terceira etapa, fizemos um diagnóstico situacional desses dados levantados na etapa 1 e etapa 2. E, na quarta etapa, a elaboração do programa de acompanhamento para projetos de pesquisa e materiais educativos, que foi o produto da dissertação. Então, dos dados, né, levantados na etapa 1, esse perfil das pesquisas, nós verificamos que 83,3% dos projetos, eles eram acadêmicos e 16,7% projetos de extensão. Sendo que sabemos que projeto de extensão também é um projeto acadêmico, mas optamos por pontuar separadamente pela relevância desses projetos dentro do hospital. Por ser um hospital de pequeno porte, tinham alguns projetos de extensão, como da educação física, de ginástica laboral, um projeto de extensão na área de síndrome metabólica, que tinham grande relevância dentro do hospital. Então, ele era muito mais do que um projeto apenas acadêmico, porque temos estudantes da universidade e profissionais do hospital trabalhando juntamente com a população, que é o perfil da extensão, né?
a filosofia dos projetos de extensão. Aqui na tabela 1, nós trouxemos os dados da distribuição do vínculo do pesquisador responsável pela execução dos projetos. Então, observamos que, prioritariamente, temos docentes da Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, seguidos de docentes da Universidade Estadual. Na região, são essas duas grandes universidades públicas, né, que estão estabelecidas lá, a federal e a estadual. 18,3% eram projetos de funcionários do próprio hospital, 5% de docentes externos. Então, assim, realmente, a maioria dos projetos tem como pesquisador responsável os docentes da Univasf. Em relação ao delineamento da pesquisa, 86,7% eram de estudo transversal. A natureza da pesquisa, a grande maioria realmente pesquisa da graduação, dos diversos cursos, 17% pesquisas da residência, e 9% ali de mestrado e 3% um estudo multicêntrico, que tinha denominado como estudo multicêntrico, e curso, natureza da pesquisa também como especialização. Em relação ao tempo de execução dos projetos de pesquisa, a média era de 4 a 6 meses. Então, temos aqui que 20 projetos eles foram executados dentro desse período, de 4 a 6 meses. E temos um outline aqui, um projeto apenas, que foi de 26 meses, e aí colocamos como acima de 19 meses, que justamente foi um projeto que era denominado como multicêntrico, o título dele era Relato Pernambucano de Glomerulopatias, algo parecido, e aí era um projeto de 26 meses e está aí como esse acima de 19 meses de execução. Dos projetos executados, né, estratificando por área de pesquisa, temos aí a enfermagem como maior número de projetos, visto que o curso de enfermagem ele está presente tanto na Universidade Federal como na estadual. Então, o quantitativo de estudantes e de profissionais é bem grande na região, seguidos de farmácia e fisioterapia, medicina, colocamos ali como multiprofissional os diversos cursos, assistente social, nutrição, englobamos numa só categoria, e o curso de psicologia, que teve 8,4% das pesquisas executadas. Em relação à frequência dos setores de realização dos estudos no H-Univasf, nós verificamos que a maioria dos projetos eles foram executados na UTI, com uma frequência de 22 projetos, seguidos da emergência, das enfermarias, né, de clínica médica, clínica cirúrgica e clínica ortopédica, o setor de reabilitação, centro cirúrgico, farmácia e outros setores que englobaram aí nutrição, psicologia, serviço social, ambulatórios e setores de engenharia também e tecnologia da informática. Na soma das frequências, podemos verificar que ultrapassa os 60 projetos, porque um projeto ele pode ter sido realizado em mais de um setor, UTI, centro cirúrgico, conjuntamente, pode ter sido realizado no setor de reabilitação e emergência, então, por isso que ultrapassa o total de 60. Em relação às fontes dos dados levantados, prioritariamente os dados eram de origem de prontuários, tanto prontuário físico como prontuário eletrônico também, seguido de entrevistas com profissionais, dados institucionais e entrevistas com pacientes. Numa segunda etapa, que foi essa etapa da percepção dos pesquisadores sobre o atual contexto da pesquisa no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, foram realizadas 3 perguntas a esses pesquisadores. A primeira pergunta era, na sua opinião, quais as barreiras para a realização de pesquisas no Hospital Universitário da Univasf? Então, assim, os relatos foram muitos. Foram 10 pesquisas, ou 10 entrevistas que foram realizadas, como eu falei anteriormente, essas entrevistas elas foram gravadas, foram transcritas e analisadas. Percebemos aqui no discurso de alguns desses pesquisadores que
ele foi o grande problema que houve na minha fase de coleta de dados. Ele não trazia dados confiáveis, trazia dados divergentes. Esse ele aí está falando do sistema informatizado do hospital. Também um outro discurso, né? Uma outra frase. Foram os trabalhadores da enfermagem no setor de urgência, pela característica do trabalho da emergência, houve pouca disponibilidade dos profissionais a responder questionários de pesquisa. Então, assim, as barreiras, né? Quando nós dividimos esses discursos em subcategorias, as barreiras mais citadas foram o sistema informatizado, foram a questão do tempo dos profissionais, que pode ser refletido aqui nessa nuvem de palavras, utilizando o programa NVivo, que traz as 30 palavras mais frequentes que se repetiram nos 10 discursos, né? Então, percebemos aqui, barreira, que já está na própria pergunta, né? Pesquisa também, mas fortemente aqui o não, o dados, o sistema de informação, dados secundários. Houve relato que algumas pesquisas elas demoraram um tempo maior do que o previsto, porque os dados não estavam disponíveis no sistema informatizado, e aí teve que se buscar no prontuário realmente físico para confrontar, porque tinham informações divergentes. Então, isso foi elencado como uma barreira. O trabalho, a dificuldade, principalmente dos profissionais da enfermagem, da emergência, que não tinham tempo, às vezes, para responder a essas pesquisas dos estudantes. A falta de registro aqui também, os horários das atividades. Então, assim, tem algumas barreiras foram elencadas e essa etapa foi crucial até para a gente desenvolver o produto final dessa dissertação, né? Em relação à segunda pergunta, na sua opinião, quais os facilitadores para a realização de pesquisas no HU Univasf? E aí, curiosamente, vem o sistema informatizado também como facilitador. Vamos entender o porquê, né? E aqui em alguns discursos traz que a facilidade da coleta dos dados pelo processo de informação, através do sistema de gestão de dados, do AGHU e do outro sistema que é o SAU, existe uma tecnologia de informação muito forte. Um outro pesquisador, ele traz que a informatização para a solicitação de carta de anuência facilitou muito, foi um avanço significativo. Outra facilidade que eu posso citar é o fato de ter gerentes que são servidores da Univasf cedidos para o hospital. Acho que isso ajuda e não causa entraves na execução das pesquisas. Então, nas subcategorias elencadas nessa pergunta de facilitadores, o que mais se repetiu foi a facilidade do acesso à gerência de ensino e pesquisa, a agilidade da carta de anuência, que foi um processo implementado nessa gerência que o pesquisador ele faz a solicitação online e recebe também essa anuência muito rapidamente. Então, isso foi um ponto muito positivo. E aí a questão do sistema. O sistema ele é de fácil manuseio, porém, os profissionais eles não alimentam da forma adequada. Por isso que o sistema informatizado aparece tanto como facilitador, como barreira também. E aqui a nuvem de palavras geradas para a pergunta 2, que era em relação aos facilitadores. Nós percebemos aqui, facilidade bem grande, então, assim, vários pesquisadores responderam que tem uma facilidade de acesso aos setores, acesso à carta de anuência também. Os residentes foi uma facilidade que muitos pesquisadores eles viram como algo muito positivo, a presença dos estudantes dentro do hospital. Os dados, facilitador, o próprio hospital, a gestão em si, a disponibilidade. Então, assim, são palavras que se repetiram várias vezes, gerência, multiprofissional. Em relação à pergunta 3, o que a instituição pode fazer para incentivar a realização de pesquisas clínicas no HU Univasf? A maioria dos pesquisadores, tanto docentes como principalmente os profissionais, eles veem que dentro da sua carga horária não tem como realizar, às vezes, uma pesquisa. E eles precisariam muito desse apoio da gerência para orientar funcionário como pesquisador e também para ter uma carga horária para reuniões entre grupos de pesquisa que fossem melhor estruturados dentro do próprio hospital. Então, alguns discursos aqui. O principal seria despertar os colaboradores para unir assistência e pesquisa e torná-los aptos para fazer pesquisas dentro da instituição, trazendo grandes resultados para a rede,
pensando numa rede de 39 hospitais universitários dentro do Brasil hoje, né? Eu acho que seria válido um evento que pudesse juntar as pesquisas que foram realizadas no hospital. Isso poderia ser apresentado aos profissionais do próprio hospital e que fossem convidados profissionais e pesquisadores externos aqui da região, como da Universidade Estadual e de outras universidades, outras faculdades particulares lá da região. E aí, verificamos aqui a nuvem de palavras, né, de sugestões e incentivos, fortemente a palavra pesquisa, dados, aparece muito, fomentar a publicação, fomentar também a divulgação, a comunicação entre a universidade e o hospital, muito importante. Muitos pesquisadores, eles relataram que na época que o hospital era administrado por uma OS, antes da EBC assumir, que eles tinham muita dificuldade de acesso, não conseguiam realizar as pesquisas dentro do hospital. E que de 2015 para cá, essas pesquisas começaram a acontecer de uma forma mais fluida. Tivemos pesquisas lá em colaboração com a universidade, do Laboratório de Microbiologia, de Farmácia, juntamente com a CCIH, e que impactou na mudança da relação dos antibióticos utilizados na UTI. Foi um projeto muito interessante. Então, assim, a universidade, muito próxima do hospital, só tem a ganhar, porque é uma coisa só, praticamente. Em relação à terceira etapa, esse diagnóstico situacional, então, com os dados levantados, os dados quantitativos da primeira etapa, os dados qualitativos da segunda etapa, nós verificamos o quê? O perfil das pesquisas realizadas na instituição, no período de estudo, eles apresentaram um caráter prioritariamente acadêmico, de cursos de graduação, como pesquisador principal, docente das universidades públicas, e maior área de interesse a enfermagem, maior setor investigado a UTI. Nos discursos dos pesquisadores, verificamos o quê? A necessidade do incentivo que forneçam aos funcionários para a realização desses estudos, publicação de editais internos, premiações também, alguns deles falaram, né? Orientação ao pesquisador, uma carga horária para que pudessem se reunir e realmente construir alguns estudos e grupos de pesquisa, e divulgação desses resultados com a comunidade acadêmica. Os fluxos existentes lá no hospital universitário foram apenas 2 fluxos que foram verificados. A solicitação da carta de anuência, que foi bastante elogiado e que funciona bem, e após o gestor de pesquisa e do setor, né, de gestão de pesquisa e inovação tecnológica assumir, ele implementou, ainda de forma incipiente, um retorno via e-mail, onde ele perguntava ao pesquisador se a pesquisa já tinha sido concluída ou se ainda estava em andamento. Então, foram esses, basicamente, os fluxos que estavam lá estabelecidos. E, diante dessas informações, nós construímos a estratégia de um conjunto de documentos que pudesse dar um maior suporte a esse hospital, visto que ele não tem CEP e que precisaria realmente de um fluxo essencial para que essas pesquisas pudessem acontecer dentro do hospital. Então, na etapa 4, foram elaborados 3 documentos. O primeiro documento é um programa de acompanhamento para projetos de pesquisa, composto por 5 procedimentos operacionais padrões, que a gente chama de POP. O segundo documento, um guia de orientação para o pesquisador do HUNIVASP, que veio em formato de cartilha. Eu trouxe aqui os documentos impressos na sua forma, como a gente pensa que ele seja realmente divulgado. Então, está na sua forma real aí. E o terceiro documento, que é um folder, um material informativo para o participante de pesquisa, com uma linguagem fácil e acessível para o participante entender por que ele está sendo voluntário naquela pesquisa. O documento aqui, temos os 5 POPs, o POP de análise e emissão de carta de anuência, o POP de material de divulgação, o POP de relatório final e parcial, o POP de notificação de eventos adversos e o POP de atualização dos materiais de divulgação. No documento 2, é um guia, né, com 10 pontos básicos para o pesquisador se orientar em relação a essas pesquisas. E o material informativo para o participante de pesquisa foi pensado em perguntas e respostas para um fácil entendimento desse participante. Então, a aplicabilidade do produto e a inserção social, o produto ele surgiu de uma demanda da AGEP, a sua implementação
A implementação desse programa ela tem grande relevância na instituição, visto que o hospital ele não apresenta um CEP próprio e tem a intenção de criar uma unidade realmente de pesquisa clínica. Esses resultados eles serão divulgados à comunidade científica e a profissionais da instituição por meio da divulgação na intranet e no site do HUnivasf. Como conclusão e considerações finais, trouxe aqui alguns pontos. Os produtos gerados eles vão ao encontro realmente das perspectivas da gerência do HUnivasf para implementar essas normas. Algumas dificuldades foram enfrentadas, como a falta de informação no conteúdo dos projetos, tais como falta de método, não estava bem descrito, denominações equivocadas em relação ao delineamento e à amostra do estudo. As entrevistas foram realizadas mais de 16 contatos, mas efetivamente só conseguimos executar 10 entrevistas, mas que não afetou ao final o método do trabalho, porque atingiu um ponto de saturação essas entrevistas. E os produtos serão apresentados formalmente à gerência e à superintendência do HUnivasf para possível implementação do programa de acompanhamento para projetos de pesquisas nas rotinas do hospital. Trouxe aqui algumas referências, mas as referências completas estão aí contidas na dissertação. E uma frase final, que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, agradeço imensamente à banca aqui, agradeço ao HCPA por ter me recebido tão bem, e vou chorar de novo, porque não tem como. Eram muitas viagens, a gente saiu lá de Petrolina para Porto Alegre, mais de 3 mil quilômetros de viagem, foram mais de 20 viagens, e, assim, não foi fácil, mas ser tão bem recebido por uma instituição que tem uma estrutura tão boa para receber o estudante, para receber o profissional, com certeza a minha mente não será a mesma. Então, agradeço muito, obrigada à presença da dona Irma, minha sogra aqui, e a Rael também, primo do Marcelo, e obrigada a todos.